Olá, tudo bem? Tudo bem por aí? Um feliz ano novo. Estamos aqui de volta, né? Com novidades. Então, o que na verdade muda aí no calendário? Nada, né? Nada muda, a não ser que as nossas atitudes mudem. E tem coisas que a gente não quer mudar, que são hábitos que a gente leva para a vida, né? Então é o tomar água, o procurar fazer uma alimentação saudável. Eu tenho o hábito da leitura, então assim, ó, gente, eu fiquei apaixonada por esse livro aqui, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Eu compartilhei, eu participo de uma célula e aí no ano passado, no final do ano passado, eu compartilhei que eu queria trazer agora para 2025, me veio no coração muito forte essa questão de trazer a liderança pelos princípios bíblicos. E aí o Erlo, que é o pastor da minha igreja, ele disse assim, eu tenho um livro então que tu precisa ler. E aí ele me emprestou esse livro, O Monge e o Executivo. Eu li ali em uma semana, por aí. Eu amei. E eu vi que é muito mais do que sobre liderança. Ele traz uma nova visão sobre o amor, né? Eu acho que nós mulheres, a gente tem essa questão assim muito aflorada do cuidar, de ser uma líder dentro de casa mesmo, né? Então a gente que direciona a questão do lar, a organização, e é lindo de ver como o autor ele aborda esse tema da liderança, mas na verdade eu acho que é muito mais abrangente do que isso. Então, e aí depois teve uma amiga minha muito querida que ela disse, Ju, se tu quiser eu te empresto o livro. Eu li duas vezes o livro, né? Em pouquíssimo tempo, inclusive eu fiz um resumo, porque eu queria ter comigo de tanto que eu gostei, eu digo, não, eu tenho que compartilhar com o pessoal, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso vai ficar gravado, depois eu vou colocar lá no YouTube, porque lá não se perde. E vou começar aqui lendo sobre o que é o livro. Então, assim, ó, com uma narrativa envolvente, o monge executivo conta a história de John Daly, um homem de negócios bem-sucedido que percebe, de repente, que está fracassando como chefe, marido e pai. Numa tentativa desesperada de retomar o controle da situação, ele decide participar de um retiro sobre liderança num mosteiro beneditino, comandado pelo frade Leonard Hoffman, um influente empresário americano que abandonou tudo em busca de um novo sentido para sua vida. A princípio, Daly e os outros 5 alunos que participam do seminário reagem com um certo ceticismo aos conceitos apresentados pelo frade, mas depois eles se rendem à sua experiência. Afinal, Hoffman ganhou fama no mundo dos negócios por sua capacidade de recuperar empresas em crise, transformando-as em exemplos de sucesso. O monge defende que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade conquistada com amor. Gente, é lindo esse livro. Ó, conquistada com amor, dedicação e sacrifício. E diz ainda que respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Ou seja, para liderar é preciso estar disposto a servir. Olha só. Através da história desses personagens fascinantes, James C. Hunter apresenta conceitos fundamentais para melhorar nossa capacidade de liderança e o convívio com os outros, ajudando assim a nos tornarmos pessoas melhores e abrindo caminho para o sucesso duradouro. Então, eu quero iniciar o ano trazendo a leitura desse livro. Claro que eu não vou ler todo ele hoje, mas eu vou ler uma parte, então vai dar aí uns 30 minutos. Vamos ver o que a minha voz aguenta. Eu tô até com uma aguinha aqui, mas é um livro assim que eu super indico para ter em casa. Eu vou comprar esse livro para mim. Deixa eu até colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. O monge e o executivo.
executivo. Vou fixar aqui. E bora lá, né, gente? Quem não tá aqui ao vivo, depois pode assistir gravado. Então, aqui no prefácio. Na primavera de 2005, recebi um telefonema do Rio de Janeiro de uma pessoa que se identificou como meu editor no Brasil. Ele me contou que meu livro, O Monge e o Executivo, tinha se tornado um fenômeno em seu país. Respondi, de maneira educada, que ele provavelmente ligara para o número errado, pois eu nunca tinha escrito um livro com aquele título. Então ele logo emendou. Desculpe, o título do livro em inglês é The Servant, que significa o servidor, o servente. Depois desse contato, foram tomadas providências para que eu visitasse a editora Sextante, no Rio, em agosto de 2005. Fiquei encantado com a recepção calorosa dos brasileiros e continuo a encarar com humildade o sucesso que meus livros obtiveram no Brasil e em outros países. Desde aquela primeira visita, já estive no Brasil mais de 10 vezes. Quanto mais conheço esse grande país, mais gosto dele. Fiz palestras em 19 cidades de praticamente todos os cantos do Brasil, de São Luís a Blumenau, do Rio de Janeiro a Gramado. Ó, Gramado aí, gente. De Fortaleza a Florianópolis, de São Paulo a Belém, de Uberlândia a Macaé. Também tive o privilégio de apreciar o carnaval e o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Visitei as cataratas do Iguaçu, desfrutei as praias de Búzios, em suma. Passei a amar o Brasil e seu povo. Meu Deus, ele viajou mais do que eu, que sou brasileira, aqui no nosso país. Vamos lá. Nas minhas idas e vindas, a pergunta que me dirigiam com mais frequência era: o que é exatamente uma liderança servidora? Vou falar primeiro da parte da liderança. Um líder eficiente é aquele que desenvolve as habilidades e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar um grupo de pessoas. Todos nós influenciamos pessoas diariamente. A pergunta a ser feita, portanto, não é: você é um líder? E sim, você é eficiente? Nós deixamos nossa marca nas diversas áreas de nossas vidas. Será que seus familiares, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos da igreja ou de qualquer outro grupo estão felizes com a sua presença? É algo para a gente pensar aí, né? Para esse ano. Ser servidor significa identificar e atender às necessidades legítimas dos demais. Não se trata de ser um escravo e fazer tudo o que os outros quiserem, mas de fazer aquilo de que as pessoas realmente precisam. É ter respeito e apreço pelas pessoas, prestar atenção ao que dizem, mostrar que podem contar com você. Resumidamente, é abraçar os outros quando necessitarem de um abraço e repreendê-los quando precisarem disso. Então, assim, ó, não é dizer sim para tudo, né? É realmente o que a pessoa precisa, nem sempre ela gosta do que ela precisa. Em poucas palavras, a liderança é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades legítimas. Amar é se doar para ajudar os demais a alcançarem o melhor de si. O teste definitivo da liderança é saber se depois de algum tempo, sob o comando de um líder, as pessoas saem da experiência melhores do que eram antes. Estou convencido de que o sucesso de Um Monge e o Executivo demonstra claramente que os brasileiros estão querendo mais de seus líderes. O líder é a moda antiga, que dita ordens e diz às pessoas: quando quiser sua opinião, eu mesmo a darei. Está rapidamente se tornando uma figura obsoleta, um dinossauro. Os líderes que não estiverem atentos a isso, que não se dispuserem a mudar, a amadurecer e se atualizar com as mudanças em curso no mundo todo, estarão se prejudicando e podem estar igualmente pondo em risco suas organizações. Gandhi afirmou certa vez: é preciso que você se torne a mudança que deseja ver no mundo. Então, olha isso, ó, é preciso que você se torne a mudança que deseja ver no mundo.
Tá aí a minha musa inspiradora, minha mentora maravilhosa. E eu vi essa mudança na Selma. Gente, que mulher incrível. Quem não segue ainda a Selma tem que seguir, porque ela se mudou e muda todos à sua volta. Eu sou prova disso, tá? Torço para que você se empenhe, tome para si a responsabilidade de se tornar um melhor líder servidor, começando hoje mesmo. Que Deus o abençoe em sua jornada para a liderança servidora. Selma, que faculdade que tu fez mesmo? Ela disse que a Selma disse que leu esse livro na faculdade. Não, esse livro tem muitas chaves. Então, assim, ó, fica aqui. Gente, é sério, eu surtei quando eu li esse livro. Eu fiquei assim, ó, encantada com ele. Vamos agora ler o prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates e as roubei de Chesterfield. Eu as furtei de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Pois é, né? Oi, Adri, vamos falar sobre liderança. Ó, um livro sensacional aqui que eu me apaixonei, já li 2 vezes e agora tô lendo aqui com vocês. Muitas chaves. Olha, papel e caneta na mão porque vale a pena. A decisão foi minha. Ninguém mais é responsável por minha partida. Olhando para trás, acho quase impossível acreditar que eu, um super ocupado gerente geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana inteira no mosteiro ao norte de Michigan. Olha o que ele fez, gente. Esse aí é o executivo. Sim, foi isso mesmo. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim com frades, 5 serviços religiosos por dia. Às vezes a gente não aguenta um, né? Lá tinha 5, isso ele fala depois ao longo do livro. Cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, compreenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as maneiras, mas afinal decidi ir. Não é fácil, gente. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando criança, fui batizado na igreja luterana local. Ó, uma coisa assim, ó, que eu vejo, Deus, ele fala com a gente de todas as formas, através das pessoas, através dos... E assim, ó, é só a gente abrir os olhos e os ouvidos para isso, né? Se abrir, porque Deus, ele fala com a gente de todas as formas, e aqui ele tá falando quais foram os sinais que Deus deu para ele. Então, quando criança, fui batizado na igreja luterana local. A certidão de batismo mostrava que o versículo da Bíblia escolhido para a cerimônia pertencia ao 2º capítulo de Lucas, a respeito de um homem chamado Simeão. De acordo com Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias ou qualquer coisa do gênero que nunca entendi. Este foi o meu primeiro encontro com Simeão. Gente, eu nunca tinha escutado esse nome, né? É um nome assim que realmente não é comum. E depois que eu li esse livro, eu vi o Simeão aí em vários outros lugares, não foi só em mais um, é como a Selma diz, não é coincidência, é Deus de ciência, né? E é aquela coisa, escute Simeão, então vamos escutar Simeão, porque ele vai aparecer aqui no livro. Ao final da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. Então, ele foi batizado na igreja luterana, onde apareceu a primeira vez o nome Simeão, e daí, na 8ª série, ele foi crismado também na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para cada candidato à confirmação, e quando chegou a minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência bem estranha. Lembro-me de ter pensado na época. Logo depois e durante os 25 anos seguintes, tive um sonho recorrente que acabou me atemorizando. No sonho, é tarde da noite, eu estou completamente perdido, correndo num cemitério. Embora não possa ver o que está me perseguindo, sei que é o mal, alguma coisa querendo me causar grande dano. De repente, um homem vestido com um manto negro aparece na minha frente,
vindo de trás de um grande crucifixo de concreto. Quando esbarro nele, o homem muito velho me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e grita: ache Simeão e ouça-o. Gente, olha só, se passaram 25 anos. Eu sempre acordava nessa hora suando frio. Para completar, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante sua breve homilia. Fiquei tão atordoado que cheguei a confundir-me na hora de pronunciar os votos, o que foi bastante constrangedor. Na realidade, eu nunca soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências, envolvendo o nome de Simeão. Minha mulher, Rachel, né? Enfim, ele é estrangeiro, deve ser Rachel, mas eu vou falar Raquel aqui, tá? Sempre esteve convencida de que havia. No final dos anos 1990, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria de vidro plano e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Uau! Quando fui promovido ao cargo, tornei-me o mais jovem gerente geral da história da companhia, fato de que ainda muito me orgulho. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, acrescido de bônus sempre que atingisse as metas da empresa. Eu e Raquel, minha linda mulher, com quem eu estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas, e ela em psicologia. Queríamos muito ter filhos e lutamos contra a infertilidade durante anos, de todas as maneiras. Raquel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras, mas maravilhosas, adotamos um menino assim que nasceu. Lhe demos o nome de John, como eu. E ele se tornou nosso milagre. 2 anos depois, Raquel inesperadamente ficou grávida. E Sara, nosso outro milagre, nasceu. A gente sabe que, né, tudo tem um propósito. Daqui a pouco, se a Raquel tivesse engravidado da Sara, eles não adotariam um filho, né? Então, tudo tem um porquê. Aos 14 anos, John Jr. estava iniciando a 9ª série e Sara a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Raquel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia apenas um dia na semana, pois achávamos que era importante ela dedicar-se o mais possível ao nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos gratos por isso. Eu vou falar para vocês que, assim, ó, para mim, o primeiro ministério da mulher é ser mãe. Claro que nem sempre é possível, né, a gente colocar isso como prioridade, mas eu, graças a Deus, eu pude tá perto dos meus filhos quando eles precisaram, quando eles eram pequenos, né? Porque isso não tem quem substitua. Então, que bênção quem consegue ser mãe aí quando os filhos são pequenos. E hoje os meus estão aí voando, né? Não pensei que fosse ser tão cedo, porque às vezes saem normal, né? Na minha cabeça, eu penso sair depois dos 20 anos de casa, né? Ali, né? Faz uma faculdade perto, não. Eles decidiram ir para longe. Hoje não tenho nenhum, né? Um tá com 18, a outra com 20, nenhum tá em casa, mas tudo bem. As mães sobrevivem. Vamos lá. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do lago Erie, onde navegávamos num barco à vela ou que percorríamos de jet ski. Havia 2 carros novos na garagem, tirávamos férias 2 vezes por ano e ainda conseguíamos acumular uma poupança respeitável. Então, assim, tinha uma boa qualidade de vida, né? Vamos combinar assim, ó, perfeita. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, cheia de muitas satisfações, mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser, então é aquela coisa, né? Parece, mas não é. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Olha só como a gente tem que estar atento, né? Um dia a Raquel veio me dizer que vinha
se sentindo infeliz no casamento havia algum tempo e que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar, pensava que lhe dava tudo o que uma mulher podia desejar. Que outras necessidades ela poderia ter? O relacionamento com os filhos também não ia bem. John Jr. estava ficando cada vez mais malcriado e agressivo com a mãe. Certa vez ele me deixou tão transtornado que quase bati nele, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia opondo-se a tudo o que lhe falávamos e ainda por cima colocou um brinco na orelha. Foi preciso Raquel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia a grunhidos e acenos de cabeça. Que judiaria, né? É aquela coisa... Eu sempre busquei ter um relacionamento assim, ó, muito próximo dos meus filhos, muita conversa, né? A gente precisa estar atento, porque ainda mais hoje com a internet, tudo que tem essa facilidade que eles têm, tipo assim, a gente acha que eles estando dentro de casa, eles estão seguros, na verdade, eles vão longe com a internet. Então, assim, é preciso a gente ter, olha, muito discernimento, muita proximidade, muita abertura, verdade, conversa, acompanhar de perto o crescimento dos filhos, trazer os valores, trazer Deus para dentro da nossa casa, para a vida dos nossos filhos. Isso faz toda a diferença, porque por mais dinheiro que se tenha, a gente não compra paz, a gente não compra amor, a gente tem coisas que não se compra, né? É o dia a dia, é o convívio. É isso que a gente tem que cuidar. Então, olha só o que está mostrando aqui no livro, né? Sara também estava diferente. Nós sempre tivéramos uma ligação especial e meus olhos ainda se enchem de lágrimas quando penso na menininha que era tão carinhosa comigo. Mas agora ela parecia distante e eu não compreendia a razão. Raquel sugeria que eu conversasse com Sara a respeito dos meus sentimentos. Mas eu parecia não ter tempo ou, mais honestamente, coragem. Então, como é importante, né, essa abertura e dar essa abertura para os filhos. Meu trabalho, a única área da minha vida em que eu me sentia seguro e bem-sucedido, também passava por uma mudança. Os empregados, horistas da fábrica, recentemente tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. Durante a campanha houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição por uma margem estreita de votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do que acontecera e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento da minha responsabilidade. Não aceitei a insinuação, pois estava convencido de que o problema não era meu, olha só, mas daqueles sindicalistas que nunca se davam por satisfeitos. A gente precisa olhar o outro, né? Precisa ter essa abertura. Às vezes tem chefes aí, tem gerentes que, ele tá reclamando o problema dele. Não é bem assim, né? Não existe isso. Nós todos, nós precisamos uns dos outros. Então, é importante a gente ter essa escuta ativa. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu examinasse o meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. Olha só, a pessoa não quer escutar, né? Não tá bem dentro de casa, não tá bem no trabalho e tá se achando o máximo. O que ela entendia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com os resultados. Deixa eu tomar uma água. Decididamente, eu estava passando por um período difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava havia 6 anos como voluntário, parecia estar contra mim. Todo mundo estava contra ele, né? A pobre vítima, o pobre coitado. Apesar das nossas muitas vitórias, vários pais reclamaram ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. Claro, só queria resultado, né? 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas tudo isso mexeu muito com meu ego. E houve mais. Eu sempre fora o tipo de sujeito feliz e despreocupado.
mas agora eu me via apreensivo com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que usufruía por dentro, não, que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando melancólico e retraído. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além da conta. De fato, parecia que todo mundo me entediava. Eu me irritava até comigo mesmo. Mas era orgulhoso demais para dividir meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos menos Raquel. Raquel é a esposa dele. Muito angustiada, Raquel sugeriu que eu conversasse com o pastor da nossa igreja. Resisti porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida, mas ela insistiu e eu resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e pôr as coisas em ordem. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado João da Cruz, localizado perto do lago Michigan. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 frades da Ordem de São Bento, nome de um frade do século VI, que idealizou a vida monástica equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os frades viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar maior importância e certo de que jamais seguiria a sugestão. Mas quando estava saindo, o pastor disse que um dos frades era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Ó, ele pegou ali, ó, onde ele sabia que ia conseguir, ó. Aquilo chamou a minha atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha acontecido com o lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Raquel o que o pastor sugerira, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah na semana passada com homens e mulheres de negócio que fizeram retiros espirituais para organizar suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim, é um sinal de que você está destinado a ir. Então, a Raquel, é daquelas que presta atenção nos sinais de Deus. Gente, eu tô aqui, ó, a cara de quem treinou hoje de manhã, acordou cedinho, tá? Então, assim, vamos focar na leitura, tá? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Raquel me deixasse se não fizesse alguma coisa. Então, né? Como é que se diz? O sapato aperta, alguma coisa tem que fazer. Raquel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro e eu me mantive silencioso por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana no mosteiro sombrio e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Olha só, era um sacrifício para ele que ele estava fazendo por ela. Então, chegamos à entrada de João da Cruz ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos ao morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre um penhasco que ficava uns 600 metros acima do lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Raquel. Olha só, a pessoa não dá, né? Não se torce, não dá o braço a torcer, querendo que ela tomasse contato com o meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor, eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois dessa semana eu me torne o cara perfeito que você quer que eu seja. E então desista de tudo para virar frade? Ainda faz brincadeirinha, né? Engraçadinho, ó, muito engraçado, John. Ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois entrou no carro e se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira. Peguei a mala e me dirigi ao edifício da entrada. Logo encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de meia idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto, preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, voltou-se para mim e apertou minha mão calorosamente.
Sou o padre Peter. Ajudo a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de padre. Apenas um palpite, baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é o nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para esta semana. Olha só a ingenuidade, né? Para esta semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes dessa semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2, só para ele, e você dividirá o de número 3 com Lee Burr. Ele é um ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para a semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas, você pode passear, ler, estudar, conversar com os nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que desejar. A única área interditada é a clausura, onde os frades comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para entender por que você se refere a alguns frades como irmão e a outros como padre. Os chamados de padres são sacerdotes ordenados, ao passo que os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e padres têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos e depois da formação e dos votos recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Ouvi dizer que ele veio para cá há alguns anos para juntar-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman, Peter repetiu buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora e eu estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem vai dar o curso de liderança para a sua turma esta semana. Tenho certeza que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite, durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Padre Peter acrescentou. A propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de irmão Simeão. Olha só. Aí começa, né? É deucidência, não é coincidência. A gente sabe disso. A gente é muito lindo. Fica aqui comigo. Sentindo-me um tanto atordoado, deixa eu arrumar aqui. Parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era quase noite escura e ouviam-se as ondas do lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro e também ouvia os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação estranha, não desconfortável ou assustadora, apenas uma sensação de já ter vivido um momento semelhante. Irmão Simeão, pensei, que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei vagarosamente pelo corredor procurando meu quarto. Em silêncio abri a porta marcada com o número 3. Uma luz fraca
A laranjada me mostrou um quarto pequeno, porém acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta, divisei o banheiro anexo. O pregador Batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama perto da janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que seria capaz de levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa, mas deixei o despertador ligado num esforço de boa fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Ache Simeão e ouça-o. Irmão Simeão, eu o encontrei. Que espécie de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que vou fazer comigo? O que vou fazer comigo mesmo a semana toda? Meu sonho. Como será Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Ache Simeão e ouça-o. A próxima coisa que percebi foi o toque do meu despertador. Então agora chegamos no capítulo 1. As definições. Sempre tem, cada capítulo começa com uma frase, ó. Sempre tem uma frase aqui no cabeçalho, que é uma reflexão, um dizer aqui, ó. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Olha isso, vou repetir. Estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você não é. Margaret Thatcher foi quem disse essa frase. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você, quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente, vou dormir mais um pouquinho, resmunguei tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado e cobri a cabeça com um travesseiro, mas logo percebi que estava bastante desperto, sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me lavei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram adornadas com vitrais coloridos, cada um retratando uma cena diferente. O teto alto, como o de uma catedral, se erguia acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vitrais coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. No lado oposto à porta de entrada havia um altar simples, constituído de uma pequena mesa de madeira, com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo, em torno dele dispunham 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira, destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras, com um grande crucifixo entalhado ao espaldar, tinha braços. Reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar havia 6 cadeiras dobráveis, que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. No silêncio absoluto, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Oi, Mari, tô lendo aqui o livro que eu tô apaixonada. Terceira vez que eu tô lendo esse livro. Resolvi compartilhar, não podia deixar, né? Às 5:30, todos os assentos estavam ocupados.
Saudade de ti, guria. Temos que recomeçar os nossos estudos. Gente, eu e a Mariel me orienta aí nos caminhos aí de Deus. É muito bom. A gente faz estudos, nós vamos trazer aqui também. Então, vamos lá. Quando o enorme relógio começou a bater à meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Imagina se fosse outra língua, né? Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido, virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias sessões de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Eu acho que essa aí seria a perdida, né? Uhum. É parceria nossa, Mari, isso aí. Vamos lá. Enfim, desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou de forma tão repentina quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentando distinguir Len Hoffman. Qual seria deles? Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet. Um frade idoso extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele e um número da revista Fortune de 10 anos atrás e o li fascinado. Oi, Miriam! Tô lendo um livro aqui que eu tô apaixonada. Já é a terceira vez que eu tô lendo, só que agora tô lendo com vocês. Len Hoffman formara-se em administração de empresas pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância, um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para ser algemados, colocados na lancha de patrulha e transportados a um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses, que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. Olha só. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Olha isso, vou repetir. É importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa, no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, The Lead You Must Serve, o grande paradoxo. Para liderar, você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos no USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Southeast Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade do serviço e o baixo moral dos funcionários de Southeast fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão
de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southeast em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros na marinha e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Então, não tem nada a ver com religião, né? A gente tem a ver com espiritualidade. Ai, vamos lá, Mari, vamos se colar aí pra gente aprender e avançar nos negócios. E tô aprendendo, ó, de novo, tô relendo pela terceira vez esse livro e a gente sempre aprende mais como é importante a gente liderar com amor. E isso é para tudo na vida, não é só uma empresa, é dentro de casa, é nos relacionamentos, né? É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Outros o consideravam um homem íntegro, com traços de caráter altamente evoluídos e não deste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver. O autor do artigo da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do final dos anos 1980. Ele dizia que, aos 60 e poucos anos e no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano antes da sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral e muitos acreditavam que este fato provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e queria ficar sozinho. Depois da missa das 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi barulho no pequeno banheiro e por isso gritei. Tudo bem, Lee? Não é Lee, veio a resposta. Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário. Meti a cabeça para dentro do banheiro e deparei com um frade idoso, de 4 no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem, no mínimo, uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e estendeu para mim. Olá, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Imagina, olha o jeito que eles se conheceram. Era Len Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com a face enrugada, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. Ai, tá me dando coceira aqui no nariz. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um velho, mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Senti minha mão pequena em sua mão enorme e poderosa e olhei para o chão embaraçado. Ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano, no auge de sua carreira, consertando o meu vaso sanitário. Olá, sou John Daly. Muito prazer em conhecê-lo, apresentei-me. Ah, sim, você é John. Padre Peter me disse que você queria me encontrar. Claro, mas só se o senhor tiver tempo. Sei que deve ser um homem muito ocupado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Ele perguntou genuinamente interessado. Eu gostaria de sugerir. Se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente.
e acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar. Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca. Eu, o senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos, estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos com esse homem, minha arrogância já tinha baixado. Vou ver o que posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para... Embora 5 da manhã me parecesse bastante duro, não hesitei em interrompê-lo. Eu gostaria muito, mas agora eu preciso terminar este serviço para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá, então, eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado da sala, dando para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, que emprestava aconchego à sala. Havia 2 sofás velhos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela, que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em torno do círculo e eu ocupei um dos sofás ao lado do meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou 9 horas, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, gente. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiência de liderança presentes neste círculo, quantos anos vocês acham que teríamos? Provavelmente 1 século ou 2, não acham? Então, aprenderemos uns com os outros nessa semana, porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas, mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho, e juntos faremos progressos nesta semana. Estão prontos? É lindo de ver isso, né, gente? Na verdade, quando a gente se coloca na posição de instrutor, de mentor, a gente aprende junto, né? Não existe isso de saber tudo, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Eu já estou há mais de 5 anos na Doterra, estudo muito, né? Hoje eu sou aromaterapeuta, mas eu sempre tenho algo a aprender com as minhas clientes, com as pessoas ali novinhas, né? No uso dos olhos, a gente sempre tem algo novo a aprender, cada um com as suas experiências, cada um com a sua bagagem. É tão gostoso isso, né? Que sem graça seria, imagina a gente chegar no final da vida e ter aprendido tudo. A gente vai morrer e não vai aprender tudo nessa vida. Então, a gente tem que ser humilde para saber que muitas vezes a gente, mesmo estando na posição de professor, de instrutor, de mentor, a gente está ali para aprender também. Polidamente assentimos com a cabeça, mas eu pensava, sim, claro, Len Hoffman realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo. Olha só, Simeão pediu para cada um dos seis se apresentasse brevemente e dissesse as razões que o levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso.
Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir. E depois Cris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito quando fosse minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como iria sair desta? Realmente eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que não ouvi muito do que ela disse, gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John, Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais sobre isso esta semana. Então, olha, a primeira habilidade de um líder: ouvir. Ouvir, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Ouvir menos, ouvir mais e falar menos. Vou melhorar, prometi. Bah, que vergonha começar já assim, né? Nossa, eu acho que eu ia ter ficado roxa, azul, amarela, vermelha, tudo que é cor. Meu Deus do céu. Quando terminei minha breve apresentação, Simeão disse: durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais depressa ou as palmas das mãos suam. E é verdade, acontece isso mesmo, né, gente? Eu já tive essa sensação. Eu me lembro a primeira vez, quando a gente se mudou aqui para Canela, eu estava buscando uma igreja e eu conheci uma moça muito querida num salão e ela me fez um convite muito bonito. Eu, na época, eu trabalhava com Mary Kay. E aí eu falei, né, enfim, ofereci para presentear ela com uma sessão e ela me deu um cartão de oração e me convidou para ir numa igreja. E eu queria muito, né, ter um grupo aqui em Canela. E aí eu fui na igreja. Eu sempre fui daquelas pessoas assim que entra muda e sai calada, né? Principalmente em grandes reuniões. Meu Deus, o livro, falar em público, enfim, é sempre um desafio aqui para mim tá falando, né, para mais pessoas. E eu me lembro que eles abriram uma igreja que sempre abre espaço, né, para quem quer, depois que tem o sermão e tudo, a palestra, abrem assim para as pessoas que querem falar. E nossa, eu senti assim, ó, que tava saindo assim, coração pela boca, eu tinha que falar. E eu fui lá na frente e falei. É bem isso, é uma sensação que a gente não consegue segurar. E aqui ele diz, ó, não tentem negar nem bloquear essa sensação durante esta semana, mesmo quando acharem que o grupo não pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Eu pensei muito antes de vir aqui ler esse livro para vocês, mas eu senti no meu coração uma vontade muito grande, muito, muito grande mesmo, assim, de compartilhar essa leitura que foi, assim, me deu uma outra visão do que realmente é o amor. Esse livro aqui, ele traz uma visão do amor, gente, assim, ó. Se vocês não leram, fiquem comigo, tá? E assistam. Se não conseguiu pegar do começo, depois assiste gravada, mas é uma leitura que vale a pena. Bota aí, sai para caminhar, vai lavar uma louça, vai fazer as tuas tarefas aí, enfim, e bota um fonezinho de ouvido e escuta, porque vale a pena. Esse livro é um livro que vale a pena. Então, assim, ó, se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora, compreendam-me mais tarde. Podem firmar um acordo? De novo balançamos a cabeça polidamente. Simeão continuou. Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados.
Eu gostaria de desafiá-los esta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Vocês sabem que isso é uma coisa que eu penso, né? Às vezes as pessoas que se candidatam aí para o governo, elas não têm noção da responsabilidade que é. Porque se elas realmente tivessem uma verdadeira noção do que é tu ser responsável por um país, por uma nação, por um povo, né? Tu tá ali representando aquelas pessoas, tu tá ali dando a tua cara a tapa. Pessoas que confiaram em ti, não é fácil, não é fácil. Mas enfim, às vezes é poder, né, que as pessoas querem, é dinheiro, outras coisas que estão por trás. Eu digo, é a liderança verdadeira, aquela que é feita do coração, né, que quer realmente o bem da nação. É muita responsabilidade. Então ele continua aqui, ó, isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professor, ou o que quer que seja. Então, assim, é isso, a gente tem um cargo, a gente tem pessoas que nós somos responsáveis. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me admirava quando estava no mercado de trabalho a constatar a forma displicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável. Ó, o John aqui começou a se sentir desconfortável. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava, mas extremamente exigente? Não tinha certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos nem foram criados por mim. São tão velhos quanto as escrituras e, no entanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não se deram conta, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que o descubram durante o tempo que passarmos juntos esta semana. Enquanto ele falava, não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Raquel e na série de acontecimentos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e más notícias para vocês hoje, continuou Simeão. A boa notícia é que eu lhes darei as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Cada um de vocês exerce o papel de líder. Acredito que essa seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnam com propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês deve tomar decisões pessoais sobre a aplicação desses princípios às suas vidas. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, é possível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. É pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar. E Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muito a palavra líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É de propósito? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. Olha isso. Você gerencia coisas e lidera pessoas. Lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança.
é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave que definimos liderança é habilidade. E eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tem o desejo e pratique as ações adequadas. Oi, Sandra. Estamos falando sobre liderança aqui. Seguimos, guria. Esse livro aqui é sensacional. Depois tu assiste lá do começo essa leitura, porque é um livro que vale a pena. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso que você quer dizer, Simeão? Precisamente, John. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Olha isso. Existe diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Poder é bem diferente de autoridade. Fiquei confusa e por isso perguntei, Simeão, não está clara para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, John, Simeão respondeu. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado The Theory of Social and Economic Organization, a teoria da organização econômica e social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade. Gente, fiquem aqui para vocês verem a diferença entre poder e autoridade. E essas definições ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Isso é um tanto diferente, não é? A autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Vou fazer porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill. Ou vou fazer isso porque mamãe me pediu. E notem que o poder é definido como uma faculdade, enquanto a autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças de 2 anos, olha isso, crianças de 2 anos são mestras em dar ordens a seus pais. Houve muitos governantes maus e insensatos ao longo da história. Porém, estabelecer autoridade sobre pessoas requer um conjunto especial de habilidades.
Entendo quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas, a treinadora disse. Ou, ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar ocupando uma posição de poder. O objetivo seria, então, que uma pessoa no poder tivesse autoridade sobre as pessoas. Essa é uma maneira esplêndida de colocar a questão, Cris. Outro modo de diferenciar poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e cobrado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isso nunca acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada e nem tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas jamais funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se dirigia às pessoas pelo nome. Vamos ver se é realmente verdade, Greg. Em nossa casa, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e nossos filhos respondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Mas por que isso é tão óbvio, Teresa? Simeão replicou. O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. Olha isso. É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Kim, só que na segunda vez que falou, eu fiquei sabendo que era enfermeira-chefe do centro neonatal do Hospital Providence, no sul do estado. Interrompeu dizendo, sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se rebelará. Exatamente, Kim, porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de tirar algum proveito do poder e até realizar coisas, mas com o passar do tempo ele se torna muito danoso para os relacionamentos. O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebeldia, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de casa por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebeldia disfarçada. Falou agora dos adolescentes. Teve uma vez, eu estava conversando com meu filho, o Pedro, ele tem 18 anos, né? Aí um dia eu tava conversando com ele, eu disse assim, ai filho, tu sabe que a mãe te ama, né? A mãe briga contigo às vezes, mas a mãe te ama, é pro teu bem. Ele disse, tu não briga comigo, não, eu brigo contigo, já briguei, já gritei, já falei, né, mais alto. Ele disse, mãe, todas as vezes que tu brigou, né, entre aspas, comigo, na verdade tu sempre me explicou, né? Então, porque tu estava falando, queria que eu fizesse determinada coisa, tu sempre explicou. Então, eu não vejo isso como brigar, né? Isso sim foi tão bom escutar aquilo do meu filho. Então, assim, é realmente ter autoridade, né? Tu não dizer pro teu filho, enfim, quem tá ali contigo, que tem que fazer porque tem que fazer. A minha mãe, meus pais sempre foram assim comigo. A minha mãe, principalmente meu pai, ele trabalhava fora, então quem cuidava da gente em casa e estava sempre ali presente era minha mãe. Ela sempre conversou muito, muito. Então eu tenho esse modelo, né, de mãe e eu sempre busquei tratar os meus filhos assim também. Então a gente sempre teve muita abertura e eles sabem, no final das contas, que a gente quer o melhor para eles, né? Eu acho que é importante a gente ter essa transparência. E eu vejo que daí essa questão da autoridade é muito bom, assim. Hoje, né, às vezes a gente faz as coisas inconsciente por um modelo que a gente teve, enfim, e é bom saber que a gente acertou. Então o John, assim, aqui ele continua, né? De repente senti náuseas ao pensar no comportamento de meu filho e no movimento sindicalista lá da fábrica, ó, agora ele tá caindo as fichas, né?
É claro, Simeão continuou, a maioria das pessoas sensatas concordaria que liderar com autoridade é importante em nossa casa. Mas que tal uma instituição de voluntários? Li, você é pastor de uma igreja e deve lidar com muitos voluntários, é isso mesmo? Sim, de fato, o pregador respondeu. Você diria ali que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Se tentássemos usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo, Lia afirmou rindo. Claro que não ficariam. Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaça suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar nisso por um minuto. Minha primeira reação foi responder, claro que não, mas Simeão me fez repensar. Pense nisso, podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos se realmente não gosta de nós? Claro que podem. E o que é que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? Simeão, acho que você está vivendo uma terra de sonho, a treinadora contestou. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você achar que estou sonhando, saiba que compreendo que há vezes em que se deve exercer o poder, seja para colocar limites em nossa casa ou para despedir um empregado ruim, há ocasiões em que precisamos de poder. O que estou dizendo é que, quando precisa exercê-lo, o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. É isso então que eu estava falando do meu filho, né? Eu exerci o meu poder como mãe, mas na verdade eu conversava muito para mostrar para ele por que eu estava falando o que eu estava falando. Na verdade era para o bem dele, né? Tem regras, a gente tem que colocar limites, né? E assim é para tudo na vida. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada, ou pior ainda, talvez não tivéssemos autoridade nenhuma. Mas o poder é a única coisa a que as pessoas obedecem. O sargento insistiu, o sargento ali só pensa no poder. Isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg. Simeão concordou, mas atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumavam. Pense no que aconteceu nesse país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 1960, quando assistimos os desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder em nosso governo, com Watergate, Irangate, White Watergate, seja o que for gate. Tivemos alguns importantes líderes da igreja envolvidos em escândalos injuriosos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre Miley. Agente laranja e talvez agora a síndrome da guerra do Golfo. Grandes homens de negócios foram abertamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores em quem não se pode confiar. Acredito que hoje em dia muitos são mais céticos a respeito de pessoas em posições de poder do que jamais foram. O pregador aparteou. Estive lendo no USA Today na semana passada que há 30 anos 3 ou 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística baixou para 1 em 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Isso tudo é muito bom e bonito em teoria, a treinadora disse. Mas se, como você afirma, autoridade e influência são um caminho para fazer as coisas andarem, como estabelecer a autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Cris, paciência, Simeão respondeu com uma risada. Logo estaremos cuidando disso. O sargento deu uma olhada no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar, então, como um bom aluno, falarei.
Podemos adiar para mais tarde para que eu possa ir ao banheiro? Fazíamos 3 refeições substanciais por dia: café da manhã às 8h15, depois da missa matinal, o almoço às 12h30 e após a cerimônia do meio-dia, e jantar às 6 horas, depois das vésperas da tarde. A comida era preparada de maneira simples e deliciosa, servida por um frade agradável e muito atencioso chamado Irmão André. Para minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. Olha só, ele que disse que não aguentava nem 2 por mês, já estava participando de 5 diariamente. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos cada uma, com um ritual ligeiramente diferente dependendo da hora. No princípio, eu achava as cerimônias um tanto monótonas, mas à medida que a semana transcorria, me surpreendia esperando de fato pela próxima. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a me concentrar em mim e no dia e me permitiam ter tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Gente, essa prática assim, de a gente ter momentos do dia com Deus é muito bom. E eu digo por mim, né? Eu comecei a ter, não faz muito tempo, e o acordar às vezes é penoso, tem que acordar cedo, a gente acorda cansada, meu Deus, aí tu pega, bota o despertador até o último minuto que tu pode dormir. Hoje não, hoje eu coloco meu despertador para 5 horas, e aí 5h15, e aí quando toco o despertador eu já desligo e já levanto, e é muito bom. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter o meu momento com Deus. É maravilhoso, Deus renova as nossas energias, as nossas forças. Experimentem, é sensacional. Vocês vão ver que o dia de vocês vai ser outro e vai render de forma diferente. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos muito bem. Descobri que Lee era uma pessoa aberta, sem muita pretensão, ao contrário de certos tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de nos recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caíamos logo no sono. Estou convencido de que não podia ter tido um melhor companheiro de quarto. Olha que grata surpresa que ele teve, né? Quando ele chegou lá no mosteiro, ele queria ter um quarto só para ele e acabou tendo que dividir o quarto e adorou a companhia do companheiro de quarto dele, que foi uma pessoa que ele pôde compartilhar, enfim, momentos aí, ideias. É muito bom quando a gente recebe esses presentes de Deus na nossa vida, né? São pessoas aí especiais que nos edificam e agregam valor na nossa vida. Como era de esperar, nós, os 6 participantes do retiro, vinhamos de diferentes setores, tendo como denominador comum o cargo de liderança que ocupávamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno das 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução com pequenos intervalos. Deixa eu ver se falta muito, gente. Vai ser só um capítulo 1. Meu Deus, o capítulo 1 é completar, mas vamos seguir. A gente termina o capítulo 1 e aí por hoje eu paro. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio na praia às margens do lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão pediu que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvir dessa vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão de autoridade ou influência, se preferirem, com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa viva ou morta que exerceu autoridade sobre vocês, da forma como definimos a autoridade hoje cedo. Façam esse exercício. Eu fiz, é bom a gente fazer. Pode ser um professor, um treinador, um pai, um cônjuge, um chefe, não importa. Pense em alguém que teve ou tem autoridade sobre a sua vida, alguém por quem vocês atravessariam paredes. Imediatamente pensei em minha mãe, que falecera havia 10 anos. Quem é que tu pensou aí?
Pensa em uma pessoa que exerceu autoridade, que tu atravessaria uma parede por essa pessoa. Agora com o parceiro, Simeão continuou, eu gostaria que vocês listassem as qualidades de caráter que essa pessoa que tu pensou, como se fosse uma lista de compras, e juntem suas duas listas. Então reduzam-na para 3 a 5 qualidades que consideram essenciais para o desenvolvimento da autoridade com pessoas baseada em sua experiência de vida. Para mim, o exercício foi fácil, porque minha mãe teve enorme influência em minha vida e eu gostaria de fazer mais do que atravessar paredes por ela, se pudesse. Rapidamente escrevi: paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável, e passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida com a minha. Eu chego a me emocionar porque eu penso no meu pai. Ela escolhera uma antiga professora do ensino médio que causara grande impacto em sua vida. Simeão foi para o quadro e pediu a lista de cada grupo. De novo fiquei assombrado com a semelhança delas. As principais respostas foram: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro enfatizando: excelente lista, excelente lista. Voltaremos a ela mais tarde, durante a semana, e a compararemos com outra lista que a maioria de vocês reconhecerá. Por ora, tenho 2 perguntas sobre ela. Minha primeira pergunta é esta: dessas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas que nós nascemos? Passamos alguns minutos estudando o quadro antes que Kim respondesse com um simples: nenhuma delas. Não estou seguro, o sargento retrucou. Uma atitude positiva, entusiástica, compreensiva, provavelmente é algo com que você nasce. Eu nunca fui um sujeito desse tipo e nem gostaria de ser. Ah, não? Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito se eu lhe desse um bônus de $25.000, o pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu. Suponha que eu lhe dissesse que pagaria $25.000 se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No fim dos 6 meses você não teria suas tropas puxando seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento abaixou a cabeça falando: entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês listaram são comportamentos, e comportamento é escolha. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos vocês exibem em suas vidas no momento? Todos, respondeu a diretora. De certa forma, exibimos todos. Alguns melhor do que outros e alguns talvez precariamente. Eu poderia ser a pior ouvinte do mundo, mas sou forçada a ouvir em certas ocasiões. Eu poderia ser uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com minha família. Maravilhoso, Teresa. Simeão disse com um sorriso. Esses traços muitas vezes são desenvolvidos cedo na vida e tornam-se comportamentos habituais. Alguns de nossos hábitos, nossos traços característicos continuam a evoluir e a amadurecer em altos níveis, enquanto outros mudam pouco a partir da adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicar-lhes o bônus de $25.000 de Lee. Desafiar-nos a mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso requer uma escolha e muito esforço. A pessoa não pode mudar sua natureza, interveio o sargento de novo, num tom de desafio. Fique ligado, Greg. Vem mais coisa por aí, respondeu Simeão com uma piscada de olho. Após o intervalo do meio da tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Em palavras simples, Simeão começou: liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas.
Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as questões... Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam por elas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, concentrando-se apenas em uma das dinâmicas em detrimento da outra. Por exemplo, se nos concentrarmos somente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Isso é fácil, a enfermeira respondeu. Nosso hospital basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Gente, é muita chave esse livro, são muitas chaves. Se a gente se concentrar somente nas tarefas e não nos relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpresa em me abrir. Há pouco tempo houve um movimento sindicalista na minha empresa porque provavelmente estávamos muito focados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e descuidei-me do relacionamento, o que gerou muita insatisfação entre os empregados. Mas a tarefa é importante, o sargento apartou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está completamente certo, Greg, Simeão concordou. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá a sua liderança assegurada. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Senti vontade de partilhar um pensamento. Acho que isso deve estar mudando um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas reveladas no desempenho das tarefas. É uma armadilha contra a qual fui alertado muitas vezes em minha carreira. Certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira a supervisor e acabei percebendo que tínhamos criado 2 novos problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era péssimo. Mas como existe um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John, concordou Simeão. Hoje de manhã dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. Os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, equipes saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamentos você está falando? Para ver um negócio saudável e próspero, devem existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. Não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregados, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades de nossos clientes, alguém o fará. Isso é verdade.
Sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim obter o pedido está ultrapassada. Agora o que conta é qualidade, serviço e preço, acrescentei. Isso mesmo, John, satisfazer as necessidades legítimas do cliente, Simeão concordou. O mesmo princípio se aplica aos empregados. Agitação, transferências, greves, baixo moral, baixa confiança e de baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que eu optara por não ouvir meu chefe quando me disse que a campanha sindicalista na fábrica era um problema de administração. Deixem-me dar um passo adiante, Simeão continuou. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos ou acionistas, a organização também estará em séria dificuldade. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. Se não estivermos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. Isso mesmo, irmão Simeão, disse o pregador. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo doloroso há vários anos, quando era gerente geral de um grande resort no Arizona. Nós nos divertíamos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos ao resultado, e eu acabei sendo demitido. Hoje de manhã eu estava escutando uma aula de um mentor, e ele estava dizendo que a gente tem que ter os 3 P's. Agora deixa eu me lembrar. Produtividade, prosperidade e prazer. É isso que a gente tem que ter. Se a gente não tiver isso, claro que nem tudo que a gente precisa fazer a gente vai gostar, mas a gente tem que ter prazer no nosso trabalho, tem que ser próspero e tem que ter produtividade. Então são os 3 P's aí. Simeão prosseguiu. O mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam os de pés, serviços ou levantamento de recursos para operacionalizar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes, empregados, donos e fornecedores asseguram um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem este princípio simples. O sargento não estava convencido. Mas, no final, Simeão, você sabe que realmente vai manter felizes as tropas, os empregados ou o que quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostre-me o dinheiro, é show me the money. É uma frase clássica lá nos Estados Unidos. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto, as pesquisas feitas neste país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro no 4º ou 5º lugar da lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização e o sentimento de participação sempre aparecem acima do dinheiro. E é verdade, gente. A gente tem o diferencial. Aquilo que a pessoa, se é por dinheiro que ela tá no negócio, troca o negócio assim, ó. É só aparecer uma outra proposta e ela tá mudando. Porque o dinheiro não segura, ela sempre vai buscar onde ela pode ganhar mais. Agora, o respeito, a dignidade, o sentimento, né? O relacionamento, não é assim que as pessoas largam. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. E é aquela coisa, né? A pessoa que é só por dinheiro, ela vai pulando de galho em galho, né? Oi, Luzinha, tudo bem? Feliz ano novo! Estamos aqui lendo o livro Monge Executivo. Já estou quase terminando o 1º capítulo, quase mesmo. E olha, se tu não leu esse livro, vale a pena, tá? Vai ficar gravada, assiste lá desde o começo, porque é um livro aqui sensacional e eu quero começar o ano compartilhando. Eu digo, não, a gente começa o ano novo, só que se a gente não muda as nossas atitudes, nada muda, né? É só mudança de calendário. Então, vamos compartilhar uma leitura aí que foi maravilhosa para mim em 2024. Já começamos o ano compartilhando.
Ai, que bom, tu já leu. Sensacional, né? Só que nem todo mundo tem oportunidade, então tô aqui compartilhando. Então, ó, o pregador que estava inquieto na cadeira finalmente disse: pense na instituição do casamento nesse país. Aproximadamente a metade dessas parcerias, que poderiam ser chamadas de organizações fracassadas. Sabem qual é a principal razão que as pessoas alegam para esse fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos. É verdade, é um absurdo. Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser tangível e concreto, mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro e eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicalismo que contratamos para nos ajudar me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava, talvez ele estivesse certo. Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Qual é então o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? A diretora perguntou. Que bom que você perguntou, Teresa. Simeão respondeu prontamente, e a resposta é simples: confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, perguntem-se: quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em quem não confiam? Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso no decorrer da semana. Tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro, mas estes são os principais pontos de que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador, e eu aqui pensando também nas minhas responsabilidades como mãe, esposa, líder, né, dentro da doTERRA e, enfim, várias funções que nós mulheres temos aí no nosso dia a dia. Pensar nelas e na forma como eu exercia poder e liderança me deixou meio desarvorado. Eu me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama naquela noite. E é isso, gente. Então, aqui foi o capítulo 1. Vou deixar para ler o capítulo 2. Espero vir aqui amanhã. Tá? Eu vou me organizar. Eu passo para vocês um horário. Vou passar ali nos meus stories. Vou ver dentro da minha agenda. Porque é um livro, assim, que dá vontade de seguir lendo, né? Mas eu já li bastante. Deixa eu ver que horas são aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa Senhora, já... Meu Deus, passou aí. Eu comecei às 3 horas. Foi 1h45 que eu tô aqui. Então... eu vou gravar essa live, vai ficar gravada, mas eu também vou passar pro meu canal do YouTube. Lá dá pra parar, voltar no ponto onde parou. Então, assim, é um livro que vale a pena, tá? Se tu não assistiu do começo, volta lá e escuta porque é sensacional. São muitas chaves para a vida, para os nossos relacionamentos. E ainda o melhor está por vir, isso eu posso garantir para vocês. Essa visão que ele tem do amor foi algo que me marcou muito, muito, que amar é uma decisão, não é sentimento, não é sobre sentimento, amar é decisão. E, no final eu nem li aqui, eu vou ler aqui só para finalizar, ó. É um livro fascinante que você não vai conseguir largar. Eu não consegui mesmo a primeira vez que eu li esse livro. O monge e o executivo contém tesouros que irão transformar a sua vida. John Weller, ex-presidente da Nestlé americana. Você está convidado a se juntar a um grupo que durante uma semana vai estudar
com um dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos. Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino, é o personagem central desta envolvente história criada por James C. Hunter, para ensinar de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes. Se você tem dificuldade em fazer com que sua equipe dê o melhor de si no trabalho e gostaria de se relacionar melhor com sua família, não é só liderança no trabalho, é com a família, com os amigos, vai encontrar neste livro personagens, ideias e discussões que vão abrir um novo horizonte em sua forma de lidar com os outros. É impossível ler este livro sem sair transformado. O Monge Executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor. E é isso, gente. Desejo a vocês aí um feliz 2025. Começamos o ano aí com uma leitura poderosa, tá? Que eu tenho certeza, assim, como fez a diferença na minha vida, se tu se permitir, vai fazer a diferença na tua. Então, fico por aqui e amanhã voltaremos com mais. Um beijo grande no coração e um ótimo e abençoado dia para todos nós.